Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ética na Mesa. É um programa do Núcleo de Ética do CIMERS. Hoje nós vamos falar sobre ética na representação profissional e o papel do legislativo na saúde. Quando nós falamos em saúde pública, falamos em decisões que impactam diretamente o trabalho dos médicos e o cuidado com a população. Garantir que esses profissionais tenham uma representação legítima e reconhecida não é só uma questão administrativa, é uma escolha ética também. Para conversar sobre esse tema, nós recebemos hoje a minha querida amiga, vereadora Nádia Gerhardt, conhecida como Comandante Nádia, em seu terceiro mandato na Câmara Municipal de Porto Alegre e presidente da Casa em 2025. Seja muito bem-vinda, Comandante Nádia, é um prazer recebê-la. Olha, o prazer é meu, doutora Tatiana, de estar aqui num espaço tão importante do CIMERS, o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, que cuidam da vida das pessoas. Para mim é uma enorme gratidão poder estar conversando um pouquinho mais com vocês aí, que salvam vidas. Nós vamos fazer uma pequena contextualização da importância do sindicato médico na vida das pessoas, né? O SINMED, que é o Sindicato Médico Brasileiro, né, começou no Brasil em 1927. Atualmente ele é o Sindicato Médico do Rio de Janeiro. Era um contexto muito ruim. Tinha acontecido na cidade, em 1922, o Congresso Brasileiro dos Práticos. Imagina só, eram as pessoas que não eram médicos, mas que atuavam. E aí ficou uma situação muito difícil, né? E o CIMERS, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, foi fundado em 20 de maio de 1931, logo em seguida, no contexto do exercício ilegal da medicina, o curandeirismo que tinha aqui, charlatanismo, revalidação de diplomas. Nós tínhamos muitas pessoas, imigrantes que vieram de outros países, né? E para revalidar o diploma, não se sabia direito de onde tinham vindo, se eram médicos de verdade, então precisava haver uma regulamentação, uma fiscalização. E aí houve uma pressão muito grande, tá? Além disso, claro, a valorização profissional que precisava ser feita. Então, houve uma grande pressão em termos nacionais. E aí foi criado, graças a isso, o Decreto 20.931 de 32, que é o primeiro decreto que regulamenta e fiscaliza a atividade profissional do médico e de outras profissões. Também tinha ali, né, dentistas, enfermeiros. Então, estava tudo ali naquele decreto. E é importante que esse decreto criou a exigência de habilitação formal para exercer a medicina e fiscalizar a profissão. A medicina, na época da criação do CIMERS, nos anos 20, era uma medicina liberal predominantemente, e o que não era liberal era filantropia. Em 1923, teve a Lei Eloy Chaves, que concedeu uma assistência com proteção para algumas atividades, algumas profissões, né? Militares, funcionários públicos. E aí, essa situação, o Estado era um regulador e ele também comprava os serviços profissionais dos médicos. Isso foi um precursor do trabalho médico assalariado no Brasil. E o sindicato médico, ele vai estar sempre quando houver relação de trabalho, né, do profissional médico com um outro ente, né, uma empresa, o próprio governo, né. Então, esse era o contexto. Eu vou lhe fazer uma pergunta que me causa assim, a curiosidade. O que motivou a senhora a propor a lei que reconhece os CIMERS como representante dos médicos municipais de Porto Alegre? Excelente pergunta, a gente não tinha combinado, viu, gente? Mas, efetivamente, quem cuida da questão da saúde são os médicos. E muitas vezes, nos dias atuais, nós temos que dizer o óbvio. O óbvio precisa ser dito.
nós temos um sindicato de municipários de Porto Alegre, que englobam várias categorias, e que gostariam, né, estavam tentando há muito tempo, falar pelos médicos. E veja bem, né, isso não significa que eu estou diminuindo o sindicato dos municipários, não, bem pelo contrário, eu estou, a partir dessa lei, o que a gente fez? A gente deu exatamente luz a quem precisa ter a luz. Cada segmento tem a sua prioridade, cada segmento tem a sua qualificação, tem a sua necessidade, tem a busca de melhoria salarial, tem a busca de melhoria no próprio serviço que a gente vê. Os médicos hoje em Porto Alegre, né, e no Rio Grande do Sul afora, executam tanto serviços privados quanto públicos. E é o Simers o segmento correto para falar sobre pautas trabalhistas, pautas dos profissionais médicos, e não um outro sindicato que engloba outras áreas. E por que fazer essa distinção? Porque a categoria médica tem uma característica diferenciada. Tem qualidades diferenciadas, tem competências diferenciadas que não se misturam a outros municipários. E por isso, a necessidade de, por óbvio, dizer que o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul é quem representa os médicos no Rio Grande do Sul. E, por consequência, representa os médicos de Porto Alegre. Essa lei foi um embate, foi difícil passar, muitos vereadores votaram não. E ainda bem que nós temos vereadores aqui na capital dos gaúchos que entendem que cada qual no seu quadrado. E são os médicos, né, que trabalham com a vida das pessoas, que trabalham, né, nós temos um programa aqui que fala sobre ética, e falar sobre ética é falar sobre vidas. E um médico, tal qual um policial militar, que é o meu caso, venho da instituição Brigada Militar, que também cuida de vidas. Quando nós falamos em ética, é um conceito um tanto quanto abstrato, mas é um conceito que, em última análise, fala da confiança que o paciente deposita nas mãos de um médico que foi qualificado, que estudou por muitos anos. E aqui eu trago a época da Covid, né? Quantos médicos não foram caçados, digamos assim? Quantos médicos não tiveram suas reputações colocadas em xeque porque o médico estava ali querendo efetivamente salvar vidas. E é regra número 1 da medicina, né? Eu sou mãe de médico, acompanho muitos médicos. É regra número 1 da medicina salvar vidas. Se o paciente tem, né? E vamos falar aqui numa mulher que encontra um câncer no seio, ela não vai querer esperar 2, 3, 4, 6 anos, né, para poder fazer um primeiro exame, para poder receber uma medicação. Esse paciente quer a cura, quer pelo menos buscar um acalento da sua necessidade, da sua doença imediatamente. E quem ele procura? Um médico que estudou uma vida inteira, um médico que está qualificado para isso. E por isso, o Simers, né, em última análise, tem todo o direito e o dever de falar sobre a pauta trabalhista, a pauta dos médicos também de Porto Alegre. E nesse caso específico da Covid, por exemplo, que a senhora mencionou, né, foi muito difícil aquela época. Eu era conselheira federal naquela época. Foi um momento muito difícil que a medicina viveu, que o mundo viveu, porque nós não tínhamos evidências científicas suficientes para agir de acordo com evidências científicas, né? Então, teve até um parecer do CFM nesse sentido. Olha, vamos tratar sintomaticamente, já que nós não temos evidência. E as evidências foram surgindo, né? Então, isso aí precipitou muito, teve muita questão política, politizou. Uhum. Então, no momento em que se politiza um tratamento, não dá certo, né? Não. E sabe que eu tenho uma lei desse ano, no ano da Covid, que inclusive foi reconhecida pelos médicos pela vida. É uma lei que eu digo que é do óbvio. A lei foi que em Porto Alegre, né, o que aconteceu, um partido político
acabou recolhendo, conseguiu uma liminar judicial e recolheu de todas as farmácias populares os remédios aqueles, a ivermectina, a hidroxicloroquina, enfim, aqueles remédios que estavam, pelo menos, sendo um pouco amenizando a dor dos pacientes. E esse partido político acabou conseguindo uma liminar e recolheu todos esses remédios. Bom, à época eu estava estudando muito, não sou médica, mas a gente tem que estudar e principalmente aprender com quem é médico. Os médicos pela vida apresentavam tabelas de que as pessoas estavam morrendo efetivamente porque eram aquelas que tinham poucas condições financeiras. Aqueles que não tinham como acessar um médico particular, aqueles que não tinham como comprar o medicamento e que, quando procuravam nas farmácias, assim, prescritos pelos médicos da área pública, não encontravam esse medicamento porque ele havia sido recolhido. E a lei que eu fiz e que acabou sendo aprovada aqui na Câmara de Vereadores era de dizer o óbvio, que o médico tinha total conhecimento e direito de prescrever o que ele bem entendesse para amenizar, curar e melhorar o seu paciente, desde que ele quisesse. E que aqueles medicamentos deveriam estar à disposição das pessoas mais vulneráveis. E assim, voltar os remédios às farmácias populares, ou seja, salvando vidas. Na verdade, a ciência, a medicina, né, é uma ciência de verdades transitórias. Uhum. Aquilo que é verdade hoje, daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, pode não ser mais. Então, não é que alguém errou, entende? Aquele momento era um momento muito difícil. Uhum. E nós tínhamos que procurar ajudar os pacientes, né? Bom, seguindo aqui com as perguntas aqui, eu gostaria de saber, assim, qual o papel do legislativo na relação entre a gestão pública e os profissionais de saúde, na sua opinião? Então, né, o legislativo tem um papel fundamental, né? Porque deve haver um diálogo. Vamos começar por aí, né? Deve ter um diálogo entre gestores, legisladores, profissionais, porque isso tudo necessita, antes de legislar, necessita a compreensão do todo. E todos eu tenho certeza que estão do mesmo lado. Porém, existem funções diferentes, óbvio, mas o objetivo é comum. É oferecer um serviço de saúde mais eficiente por parte dos médicos, por parte dos legisladores, por parte dos gestores, um serviço mais humano, um serviço que seja realmente voltado para a população. Mas, muitas vezes, os conflitos surgem porque o legislador acaba não procurando o técnico para aprender sobre aquilo. E acaba legislando, criando projetos de leis que são inócuos ou que vêm atrapalhar aquele gestor ou profissional da saúde. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu venho da segurança pública. A senhora, se quiser falar de segurança pública, vai ter um pouco de dificuldade comigo, porque eu vivi a segurança pública, eu conheço a segurança pública. Da mesma forma que, se eu quiser falar de medicina com a senhora, eu vou ter uma dificuldade porque eu não sou médica. Então, trabalhar nessa questão de diminuição de conflito e de buscar, sim, solução para o problema, voltado principalmente para o profissional que tem a expertise, que aprendeu a fazer, é fundamental. Porque senão a gente acaba tendo decisões que não são tão eficazes, decisões erradas. E eu, como uma parlamentar, eu sempre busco, a partir do momento em que eu vejo um problema, a solução com quem? Com quem é da área. Então, é importante o legislador? É muito importante. Assim como muitos segmentos procuram o legislador para que se faça um projeto de lei, para que se fiscalize algo que não está correto. Mas, eu sempre digo, tem que haver uma simbiose. Ambos, legisladores e profissionais da área da saúde, que são os técnicos que falam com legitimidade, têm que ter
espaço permanente de diálogo e não apenas reuniões ocasionais que acontecem geralmente em momentos de crise. Nós temos que nos antecipar, ou seja, conselhos, conversas, seminários, audiências públicas, fóruns de discussões. Isso acontece em todas as esferas, né? E por que não com o médico, né? Claro. Parece que tem muitos legisladores que querem estar acima do técnico, do que é realmente a medicina. E nós não estamos acima, bem pelo contrário. Nós temos que estar ali, ter ferramentas importantes que nós podemos aproximar quem planeja, quem legisla, quem decide e quem executa. Exatamente. E a senhora acredita que há um conflito, eventualmente, entre decisões administrativas e o respeito às entidades representativas? Com certeza, né? Eu sempre digo, quando cada um fala apenas da sua realidade, surgem os conflitos. Quando todos escutam a realidade do outro, surgem soluções. Ou seja, os conflitos têm acontecido quando não há o diálogo. Quando um legislador quer estar, né, à frente de um projeto sem conversar antes, eu brinco, né? Tem que combinar com os russos. Tem que falar antes e melhorar aquele projeto, perguntar se aquilo realmente vai fazer a diferença na vida do cidadão lá na rua. Porque tem tanta lei no Brasil, tem tanta lei no Rio Grande do Sul, tem tanta lei em Porto Alegre que acaba sendo inócua, ela acaba sendo arcaica, ela acaba atrapalhando o rito normal de muitas coisas. Então, o parlamentar não precisa fazer lei. O parlamentar precisa fiscalizar, precisa ver efetivamente se estão acontecendo políticas públicas que venham salvar vidas. Exatamente. E vamos falar na prática, assim, o impacto, né? Na prática, em que muda para os médicos com esse reconhecimento institucional dos CIMERS como entidade representativa? Como a senhora vê isso? Eu acredito que os médicos têm uma representação muito mais fidedigna, muito mais aproximada, muito mais eficiente e eficaz. Por quê? Porque quem vai estar falando sobre o profissional médico é um sindicato que é formado por médicos. Exatamente. Então, isso facilita em muito. Imagina a loucura que seria no CIMERS, né? Ter na diretoria, na sua presidência, professores, militares, sei lá, que não tivesse nenhuma vivência, que não tivesse a experiência, que não conhecesse no dia a dia o que passa um médico. Então, isso que é importante, né? Eu digo, cada um no seu quadrado é mais do que necessário. O CIMERS tem toda a competência, tem toda a qualificação para representar os médicos e dizer o que essa categoria necessita, o que está difícil, o que precisa melhorar para, em última análise, melhorar o quê? É a saúde do contribuinte, daquela pessoa que está lá na rua querendo um atendimento médico, precisando uma receita, uma prescrição médica. Então, assim, eu vejo que todos nós, seja o CIMERS, através do excelente trabalho que faz junto aos médicos, seja os legisladores, seja o gestor público ou privado, nós temos que estar unidos em prol de uma única coisa: a vida das pessoas. Sem dúvida. Eu vejo, assim, o CIMERS é uma entidade que tem 16.500 médicos associados. Por isso, é o maior sindicato médico da América Latina. Não existe nenhum outro no Brasil ou na América Latina que tenha toda essa quantidade de associados, né? E isso faz muita diferença. E quando as pessoas procuram, porque elas sabem que terão
Um respaldo, um né? respaldo e Respostas para vai, aquilo que vai quer. ter resposta, serão diligentes, né? Os questionamentos e as respostas para as perguntas, né? O que mais nos tem atrapalhado, e isso está tramitando um projeto de lei, mas não é nem na nossa esfera aqui, mas é em termos basicamente de remuneração, né? Infelizmente, a medicina está cada vez mais aviltada do ponto de vista de edital de salário para médico. Isso tá muito difícil, viu, comandante? Eu acho que isso tudo é uma consequência, doutora Tatiana, da proliferação de universidades, de sem dúvida. faculdades de Sem medicina. Né? Nós sabemos que muitas têm um cunho apenas arrecadatório, né? E não é feio ganhar dinheiro, mas assim, sabemos de muitas que não têm nem condições. Sim, não tem hospital-escola. Não tem tem algumas hospital-escola, então é uma terrível. base, né? Qual é o tipo de médico que eu estou lançando na sociedade? Que tipo de qualificação, que tipo de instrumentalização esse médico tem para cuidar da saúde do meu filho, do teu filho que está nos escutando, do teu pai, da tua mãe, porque a vida não tem um preço, né, doutora Tatiana? Se eu perguntasse agora para quem está nos assistindo, ou nós nos perguntássemos aqui, quanto vale a vida do teu filho? Quanto vale a vida da tua mãe? A vida de um amigo teu? A vida até do teu colega de trabalho que não tem muito relacionamento? Será que tem um valor? Será que as pessoas conseguiriam mensurar? A vida do meu filho vale 1 milhão, 2 milhões, 100 mil? Eu tenho certeza que as pessoas não têm como mensurar a vida daquela pessoa que ela ama. E por isso, nós temos que investir. Investir na saúde, investir nos médicos, investir cada vez mais na questão de otimizar, de fazer o revalida. Quantos médicos vêm de fora? Doutora, se eu lhe disser que eu sei de médicos que estão fazendo faculdade fora do país, online. Não, isso é uma vergonha. Absurdo. Isso tem que ser denunciado. Isso tem que ser denunciado. Isso é um absurdo. E os CIMERS têm condição de fazer essa fiscalização, têm condições de avaliar que tipo de médico que está entregue. Então, quando tu tem uma proliferação de oferecimento de vagas para fazer uma universidade de médicos, tu acaba caindo na vala comum. Tu é mais um. E não é assim que a gente tem que tratar aquele que cuida da vida de todos nós. E assim, as pessoas defendem o SUS, né? O SUS foi feito, né, desde 1990 para solucionar diversos problemas e tal. Mas quem não enxerga que ele é subfinanciado? A tabela está atrasada há anos. Ela ficou 10 anos sem reajuste. De 2013 a 2023 sem reajuste. Aí, quando houve um reajuste, foi de 13,5% para alguns procedimentos que foram incluídos. Então, isso não é possível, né? Hoje de manhã eu falava com um grupo de médicos e eles estavam me dizendo que uma vasectomia, né, que tem muitos homens que procuram, já tem a sua família apropriada ali, não pretendem mais ter filhos, enfim, em comum acordo com as suas esposas, resolveu fazer uma vasectomia, que é, em princípio, uma cirurgia muito tranquila, mas que tem que ter todo um cuidado, tem que ter um médico capacitado. Agora com a robótica, né, eu aqui faço uma menção ao Hospital da Brigada Militar, 4 apenas aqui no Rio Grande do Sul, que tem robótica, e o nosso Hospital da Brigada Militar tem a aparelhagem. E sabe quanto o SUS paga? R$70. R$70 tu vai num supermercado, tu não traz uma sacola de mantimentos. Infelizmente, uma vasectomia que, em tese, é simples, sim. Se ela não tiver alguém capacitado ali, se não tiver instrumentos adequados, se não tiver pessoas ali que estejam também assessorando, conhecimento, habilitação e tudo mais, ela pode virar um grande problema. Pode. Mas pagar
R$70. Eu tenho certeza que tu não sairia de casa para fazer um trabalho na rua por R$70. E essa também é uma dificuldade que a gente tem. As pessoas não sabem disso, Não sabe? sabem. As pessoas não sabem. Então, tem gente que acha, médico é privilegiado. Mas olha, por favor, né? Eu acho que tem que colocar as coisas no lugar, né? Por exemplo, nós estamos numa época em que as pessoas usam Pix, tá? Eu acho inadmissível que um honorário médico tenha que passar por tantas intermediações até chegar no médico e muitas vezes não chegar. Nós temos colegas aqui que ficam sem receber, às vezes, meses, né? Tendo os seus compromissos. Então, isso são coisas que o sindicato aborda muito bem, procura ir atrás, em cima desse problema, mas é inadmissível. Hoje em dia, olha, esses tempos eu pedi um carroceiro para levar umas coisas lá na minha casa. Aí eu olhei a carroça do carroceiro lá, estava escrito assim, ó, Pix, tal. Era o telefone dele. Era ele tirar as coisas e eu fazer o Pix. Tu acha que vai ter uma coisa de, daqui a 20 dias, não, vai passar por uma auditoria daqui a 30 dias para ver se realmente ele carregou todas as coisas? Claro que não, entende? Então, a gente está nesse patamar. Que horror. Vai chegar nesse ponto. Doutora, não sabia disso. Não, até picoleiro na beira da praia vende com Pix, né? Pois é. Meu Deus, que nível que chegamos para os nossos médicos, que nível que chegamos. Eu queria lhe fazer assim mais algumas perguntas, não vamos ter muito tempo, né? Estamos cuidando aqui o tempo, a gente volta também, a gente olha para ali, que tem um tempo ali nos amarrando aqui. É verdade, é verdade. E eu queria saber, assim, a senhora acha que os profissionais de saúde têm sido ouvidos na construção das políticas públicas? Eu acho que Porto pouco, Alegre? viu? Eu acho que pouco, poderiam ser mais ouvidos. Eu digo sempre o diálogo, a conversa, a negociação, a tentativa de chegar a um denominador comum não acontece quando as pessoas não se reúnem, né? E por isso que eu digo, o Simers é o órgão oficial, é o órgão competente para conversar sobre isso. Sentar junto aos governos, seja municipal, estadual ou federal, é obrigação dos governos receber cada segmento, e aqui em especial o Simers. Por quê? Porque não se constrói política pública sem ter gestão, legislação, responsabilidade e o papel dos profissionais da saúde. Eles têm que estar conectados. Se a gente podia tirar uma conclusão desse podcast, é que nenhuma política pública é verdadeiramente eficiente se não tiver fundamentada em valores. Valores desses núcleos que eu falei, né? Eu aprendi na segurança pública que proteger vidas exige coragem, disciplina, compromisso. Na política também aprendi que as decisões corretas nem sempre são as mais fáceis, mas que têm que ser tomadas a partir da vivência, da expertise com cada área. E os médicos são fundamentais nessa construção da política pública, porque diariamente eu vejo, né, a dedicação de quem escolheu servir ao próximo, mesmo com toda essa dificuldade que os médicos enfrentam, não apenas de salário, mas também de instrumentalização, de instrumentos, de local de trabalho e de condições, né? Então, nós temos sim que fazer um meia-culpa, cuidar da vida não é discurso, ela se manifesta na escolha que a gente faz. E cada gestor deve fazer a melhor escolha. E a melhor escolha para a vida é escutar os nossos médicos. Encerrando aqui, porque nós vamos ter pouco tempo para concluir, comandante, que legado a senhora acha que o Legislativo pode deixar para uma saúde mais ética e mais equilibrada, na sua opinião? Legado. Então, eu acho que o maior e melhor legado seria construir instituições fortes, transparentes, centradas nas pessoas, aqui no caso dos nossos médicos,
e não em governos ou interesses momentâneos. Nós precisamos deixar de legado que política tem responsabilidade, sim, de criar condições para que a saúde funcione com qualidade, com equidade, com respeito à dignidade humana, mas para isso significa ouvir quem está exercendo a medicina. E esses são os nossos médicos, é o Simers aqui que tem feito um trabalho maravilhoso, e eu tenho certeza que uma saúde ética não depende apenas da conduta individual dos profissionais. Ela depende também de decisões políticas que assegurem o acesso justo a quem precisa, que valorize os trabalhadores da área da saúde, principalmente os nossos médicos, que estamos falando aqui no Simers, mas colocaria os enfermeiros, os técnicos que trabalham em conjunto, complementando todo o trabalho dos médicos. Transparência na aplicação dos recursos, que é necessário que o sindicato também faça essa construção junto, e compromisso, né? Que a melhoria seja contínua nesse sistema de saúde. Eu realmente queria encerrar a nossa entrevista hoje com uma frase do grande filósofo Barão de Montesquieu, que escreveu O Espírito das Leis, né? Ele fez a teoria de separação dos poderes, e o que a gente chama atenção, o que eu chamo atenção aqui é que se seja justo com quem está exercendo a sua atividade e que seja remunerado adequadamente, que não se faça injustiça, né, em relação a isso. Então ele tem uma frase que diz assim: a injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. Então vamos procurar ter uma sociedade mais justa e, enfim, que a gente possa viver todos melhores, né? E que a população saia ganhando com isso. Eu diria, até completando essa tua frase maravilhosa, que quem vive a realidade da saúde todos os dias não pode ser apenas ouvido. Deve ser valorizado como parte da solução. É isso mesmo. Muito obrigada, comandante Nádia. Obrigada, Ana. Adorei a entrevista, foi muito bom. E então estamos encerrando o nosso programa.